Boa tarde, pessoal. Vocês estão? Beleza? Vamos começar mais um podcast bacana. O Gestão sobre a Mesa está aqui nas sextas-feiras, né? A gente sempre faz esse processo de bate-papo para a gente conhecer alguns assuntos. E hoje o assunto ele é fantástico, né? Um assunto que vai bater de frente com alguns problemas para algumas pessoas e soluções para outras, né? Hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares essenciais para o sucesso de qualquer negócio. E aí a gente vai demonstrar que a ausência de qualquer um deles pode levar ao fracasso da clínica de radiologia, tá? Então, né, hoje vai ser fantástico, não é isso, Lu? É isso aí, Francisco. Boa tarde, pessoal. O meu convite aí para vocês é que vocês fiquem até o final com a gente, até porque vocês vão ter, com certeza, muitos insights práticos, né? E vão ter aqui exemplos com as nossas convidadas, com os nossos mentores, de como vocês podem aplicar tudo isso, né, nos pilares aí do negócio de vocês no dia a dia. E aí, quando a gente fala justamente sobre esse conceito de pilares de sustentação, a gente tem que entender que qualquer negócio ele tem que pensar, né, como esses pilares eles fazem com que o sucesso ele pode ter uma alavancagem, pode se manter ali por um período, mas se não crescer, vai levar ao fracasso. Né? Não existe não crescimento. Né? Se a empresa diz eu estou estável, alguma coisa está errada. Né? Então, é a tendência de quem está estável a cair. E a gente vai entender isso porque isso vai acontecer. Mas para isso, né, Lu, a gente não está sozinho nessa, né? Como é que vai ser hoje essa tarde aí? Nunca, a gente sempre está com os melhores, né, Francisco? E hoje, pessoal, nós temos aqui 2 convidadas super especiais para compartilharem, dividir aqui com a gente um pouquinho de como é a gestão, como é que é a prática aí delas no dia a dia, nos negócios. Então, nós temos aqui a doutora Natasha, né, que hoje tem 34 anos, é alguém que já vivenciou esse negócio com a família, enfim, mas que em 2014 decidiu, né, de fato, trazer a sua clínica para o mercado. É casada, tem 2 filhos e é uma gestora, assim, espetacular, e se reinventando o tempo todo. E para nós da Docs, assim, foi fantástico tê-la conosco aí na nossa mentoria. Eu tenho certeza que ela vai contribuir com muitos insights legais aí para vocês, tá? Além disso, temos a doutora Clarissa, né? Doutora Clarissa, que é formada pela UFMG, especialista em radiologia, e ela é proprietária hoje da Leal Imagem e tem 2 belíssimas crianças, e além disso, divide o seu tempo com a gestão do seu negócio e na realização dos seus projetos pessoais. Então, sejam muito bem-vindas, né, pelo aceite, agradeço pelo aceite aí para participarem desse momento. Eu tenho certeza que será um momento muito rico para todos nós. Então, doutor Fábio, como a gente sempre fala, vamos direto ao ponto? Direto ao ponto, né? Porque a gente fala que gestão tem que ser assim, direto ao ponto. Não pode ter enrolation, bromation, nada disso, não. Então, eu quero agradecer aqui publicamente, né, a Natasha e a Clarissa. A gente quis trazer essas 2 pessoas, por quê? Porque são pessoas que estão fazendo gestão, colocando negócio, são executoras, porque também não adianta nada a gente... ter conhecimento de gestão, mas não colocar em prática, né? A gente fala que o negócio é de quem faz, e não só de quem pensa, quem idealiza, fica só no papel, naquele planejamento, aquela coisa toda, né? E por isso que um ponto super importante, quando a gente fala de gestão, é aquela história, até a gente trabalha logo no início, né, na mentoria, que a gente fala assim, olhar para o dono, vamos trabalhar o dono, porque o dono precisa ser a máquina propulsora de todo o negócio, né? A empresa, lógico, é reflexo do dono, a gente fala muito isso, então a produtividade, o crescimento da empresa, ele é diretamente proporcional a justamente como é o conhecimento do dono, como é que é a produtividade, como é que ele executa, como é que coloca a mão na massa. Por isso que a gente quis trazer essas 2 executoras, né, que realmente colocam a mão na massa, para a gente poder colocar com exemplos práticos, né? E interessante que a gente falou assim, vamos trazer aqui 3 pilares que são super importantes para o nosso negócio, mas, claro, são muito mais pilares na gestão, né? Tanto é que a nossa mentoria tem 12 pilares, mas a gente selecionou 3 pilares que a gente acha que são muito relevantes, assim, né? E o primeiro pilar que eu quero trabalhar aqui, que eu vejo que é uma dor em praticamente todas as empresas, é a parte de pessoas. Porque a gente sabe que hoje o mercado, né, falando um pouquinho do mercado da radiologia odontológica, porque aqui a gente está falando com radiologistas, né, empresários da radiologia, a gente vê que o mercado está cada vez mais competitivo, a gente vê que tem muita clínica de odontologia colocando seu próprio negócio,
A gente vê que tem muito gestor de outras áreas entrando no segmento também. Então, a gente percebe assim, até que ponto eu consigo, como é que eu consigo ser mais competitivo dentro do meu mercado? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, como é que está a minha casa, né? Como é que está o meu negócio? Olhando para dentro, uma das dores que a gente vê é a parte de pessoas. Por quê? Porque a gente não consegue ter um time engajado, a gente não consegue ter uma equipe produtiva, a gente tem dificuldade de reter os funcionários, a gente fala assim, eu quero um funcionário engajado e não consigo, motivado e não consigo, né? E aí um ponto que eu quero trazer, assim, que é uma diferença entre o motivado e o engajado, porque o motivado é aquela coisa mais rápida, né? Mais temporária, que o pessoal fala, aumenta o salário dele que ele fica motivado, mas vai ficar motivado aí 1 mês e 23 dias, depois a motivação acaba. Mas eu não quero isso. Eu quero uma pessoa que fique mais engajada, que compre mais o meu negócio, para que também faça e executa as coisas, mesmo quando eu não esteja presente. Como é que a gente faz para isso acontecer? Né? A gente fala que não existe CNPJ forte com CPFs fracos, né? Então, como essa é uma dor de todo o segmento, de toda a empresa, como é que a gente faz para trabalhar isso? A gente trabalha isso até em 2 pilares. E eu queria até começar assim perguntando primeiramente para a Natasha, assim, Natasha, como que você vê, né, o papel das pessoas dentro do negócio? Como é que você vê, que dificuldade você tinha em relação a pessoas e que você conseguiu melhorar no teu negócio? Como é que você olha o cenário de pessoas em relação à empresa? Olá, gente, boa tarde. Primeiro, eu também gostaria de agradecer o convite por participar dessa live e, particularmente, é um tema, assim, que me encanta. Então, eu amei que vocês me chamaram bem para esse Gestão Sobre a Mesa, tá bom? E, Lu, só corrigindo, eu tenho uma filha, viu? Não são 2 por enquanto, não. Bom, gente, vamos lá. Pessoas. Para mim, é a parte mais desafiadora, que nem eu aprendi com o Fábio, a gente não pode falar difícil, né? É desafiador. Então, para mim, pessoas realmente, mais do que pagar conta, mais do que levantar financiamento, mais do que escolher o melhor tomógrafo, a parte mais desafiadora, eu acredito que em todos os segmentos, não só no nosso, de radiologia odontológica, são pessoas. Exatamente por isso, porque você conseguir deixar toda a equipe engajada 100% do tempo, igual nós, como dono do negócio, somos, que a gente dá o sangue pelo negócio, é um negócio que é complicado. Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa teve uma criação, cada pessoa tem uma perspectiva da vida, uma quer uma coisa, outra quer outra. Só que eu senti que isso começou a melhorar muito aqui na minha radiologia, quando eu me tornei responsável por isso. Então, por exemplo, em vez de ficar culpando as outras pessoas, ela é muito nova, é irresponsável. Ela falta motivação porque tem problema com o marido. Cara, não, para. Primeiro de tudo, eu acho que o dono é o responsável principal por tudo que acontece na empresa, né? Então, tanto é que eu lembro que o primeiro pilar nosso da mentoria você falou uma frase bem forte, assim, tipo, qual o maior problema da sua empresa hoje? Primeira coisa, encare, a culpa desse problema é tua, né? Então, acho que a gente tomar isso como responsabilidade nossa é o primeiro passo para tudo. Então, realmente, essa parte de pessoas é muito desafiadora e é um trabalho constante. Então, assim, não adianta eu fazer um treinamento agora com a equipe, daqui 1 mês eu esqueço. Acho que todo mundo tá ótimo. Não, gente. É igual você lidar, sabe, com um filho, criança, que você tem que ser repetitivo, toda semana falar a mesma coisa. Então, acho que treinamentos, assim, constantes são fundamentais para todo mundo estar sempre falando a mesma língua, né? Uma coisa que eu mudei um pouco aqui também foi o meu perfil de contratação. Então, hoje, eu sei quem eu quero que trabalhe aqui ou quem eu não quero que trabalhe aqui. Então, acho que esse é uma chave, assim, que mudou muito, entendeu? Essa geração nova, geração Z, é um pouco realmente complicado. Eu já tive aqui funcionários assim, muito novinhas, então eu não quero mais esse tipo de pessoas. Foi uma opção minha, tá? Tem o lado bom, mas tem o lado ruim. Então, o que eu quero hoje, que é engajamento, é responsabilidade, é olhar com o olhar de dono, eu tive que mudar um pouco o meu jeito de contratação e ajudou muito. E hoje eu estou estudando muito sobre pessoas. Eu estou até fazendo um curso que se chama O Corpo Explica. Eu não sei se vocês já viram falar, mas nossa, gente, é que eu não tenho tempo, mas por mim eu ficaria o dia inteiro fazendo as aulas desse curso, porque é igual a gente estava comentando antes, né, Clarissa? Você começa a olhar para as pessoas sem querer ser jornalista. Tipo, hoje eu estou na academia, eu estou olhando, nossa, aquele lá é masoquista, ele não sei o que.
Então, já é um negócio, assim, que vai fluindo. E é muito bom, porque hoje, o que eu faço aqui na clínica? Eu junto os conhecimentos do Corpo Explica, que eles têm um fundamento, assim, realmente muito, muito legal, que o formato do corpo de todo mundo já diz muito sobre aquela pessoa, junto com o que eu aprendi na mentoria do perfil DISC lá, né? Do influente, de quem é mais executor. Então, juntando esses dois estudos, assim, eu sinto que eu consigo avaliar melhor hoje os CPFs que estão aqui trabalhando comigo. Então, só que isso é um estudo, assim, para o resto da vida, né? Então, isso é uma coisa que eu estou fazendo e tem ajudado muito, porque a nossa equipe, gente, eu acho que é o ponto fundamental da equipe, da clínica. Porque nós, como donos, não tem como a gente estar aqui 24 horas por dia. Então, a gente tem que confiar na equipe que a gente tem e treinar eles para fazerem o que nós faríamos na nossa ausência. Então, eu acho que pessoas é tudo isso, é muita coisa, são muitos detalhes, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando só sobre isso, né? Mas acho que esse é um dos grandes segredos, assim, de uma empresa de sucesso, é a gente lidar bem e saber levar bem a nossa equipe. E aí, quando a gente trata de pessoas, assim, sempre tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, quando a empresa pretende crescer realmente e tem que contratar, né? Sim. E aí eu queria até ouvir da Clarissa, que ela fez uma inauguração há pouco tempo da nova unidade dela, né? Como foi esse processo aí dela, assim, de pensar como vai ser esse novo estágio, né? Quais são as pessoas que eu quero trazer para o meu time, né? Como é que eu tenho já esse perfil, como foi que eu analisei isso? Conta um pouquinho para a gente sobre como foi para você, Clarissa. Bom, também gostaria de agradecer, né, o convite do Fábio, meu conterrâneo, Itavirano, e um prazer, assim, enorme, porque realmente foi muito, muito, muito importante todo o conhecimento que a gente adquiriu, e a gente coloca muita coisa em prática. Então, assim, eu quero sempre estar trocando e ajudando e recebendo, e sendo também, né, uma troca. Eu acho que momentos como esses são incríveis para que a gente faça isso, né? Bom, a gente inaugurou realmente agora em janeiro, a segunda unidade, que aconteceu durante o meu período, as coisas, né, fluíram assim, eu estava dentro aí do meu ciclo, né, da mentoria, que foi, eu e a Natasha somos da primeira turma, né, da mentoria. E na hora da gente, na verdade, assim, até puxando um pouquinho o gancho do que a Natasha falou, assim, e o Fábio perguntou para ela, eu acho que relação, né, pessoas e relacionamentos é o maior desafio da vida de qualquer ser humano, tanto no trabalho quanto pessoal. Então, quando a gente entende que pessoas têm perfis diferentes, que pessoas têm características mesmo diferentes, e a gente começa a trazer essas pessoas para dentro da empresa, olhando isso e colocando isso como uma escolha, né, na hora de fazer, né, a colocação das pessoas no cargo, a gente já elimina muito problema. Porque eu passei a vida inteira contratando por feeling. Tipo, ai, gostei. Nossa, essa menina é legal e tal. Eu tive muito sucesso, sabe? Por acaso. Não porque eu tenho feeling muito, não, mas assim, eu acabei tendo muito sucesso, mas tive muitos problemas que eu poderia ter evitado, né? Então, todo o processo de contratação, o que a gente fez? Quando a gente resolveu que a gente ia abrir a segunda unidade, foi lá, a gente começou todo o processo lá por volta, acho que de maio do ano passado, a gente já, logo que, acho que em julho, agosto, a gente já começou a contratar as pessoas, mas a clínica não estava aberta, para elas treinarem na unidade 1. E assim, a gente foi fazendo todo esse processo, baseado nessas escolhas por perfil, nessa análise de perfil, com todo aquele conhecimento que a gente recebeu. Eu tenho uma funcionária, eu faço também eu tenho uma pessoa aqui em Itabira, que me auxilia, que é uma consultora aqui, né, da cidade, que faz exatamente esse trabalho. Então, ela é como se fosse uma terceirizada que me auxilia, e ela treinou uma funcionária minha para fazer essa parte minha de RH. Então, essa minha funcionária foi treinada para fazer. Usamos muito
muito, ela assistiu os módulos do curso, o módulo 3, né, que fala sobre contratação e tal, e assim, a gente teve muita felicidade, assim, muito acerto na hora de fechar essa equipe. E uma coisa, assim, que eu acho que, para mim, foi uma coisa muito satisfatória, assim, que a clínica, esse engajamento da equipe que a gente conquistou, vem conquistando ao longo do tempo, e com todo o ensinamento que a gente teve na mentoria, e a gente conseguiu mais ainda trazer esse time para o nosso lado, porque na hora que a gente for falar sobre cultura, não sei se a gente, né, algo que mudou, assim, significativamente na vida da empresa, na nossa vida aqui, é esse reforço da cultura. As meninas, elas simplesmente, elas compraram a clínica delas, a ideia delas, elas estão, assim, juntas até o final, e elas inauguraram a clínica, e eu estava viajando. A clínica foi inaugurada, eu não estava aqui em Itabira, porque eu tenho a minha irmã, que é minha sócia também, né, e ela assim, a clínica era para abrir em novembro, aí com obra, aquele negócio passou para dezembro, aí veio Natal, eu fiz uma viagem longa depois do Natal, e só cheguei dia 12, eu acho, de janeiro, e tudo ficou pronto para abrir no dia 6, elas falaram, nós vamos abrir, eu falei, pode abrir, manda ver. Aí abrimos, assim, então ela fala assim, isso é uma satisfação, porque você falou assim, é o que a gente sempre fala, né? Ela não tem que depender de mim, de forma alguma, mas ela tem que ter a minha cara, digamos assim, né? Ou a cara da Leal, que a gente fala, né? Que é todo mundo ali já entra, a gente faz agora processo de onboarding, enfim, tem muita coisa para a gente contar aqui, mas assim, que as pessoas, elas entram ali, elas já entendem quem somos, né? Quais são os nossos valores, qual que é a nossa missão, tudo, assim. E a gente está trabalhando isso, assim, constantemente, e porque isso tem que ser algo que elas vivenciam isso, elas respiram isso o tempo todo. Olha, Clarissa, fantástico escutar isso, porque a gente pensa muito, né, e a gente vê acontecendo, que as pessoas, às vezes, contratam o colaborador mais por uma competência técnica, né, tipo, de repente ele já trabalhou numa radiologia, ele sabe mexer no programa ali no Xwork, que você faz e tal, então, ele já sabe fazer raio-x, ele já sabe fazer escaneamento, então a gente acaba indo muito para essa linha, mas não olha o que a gente chama de soft skill, né, que é aquela parte, assim, de comportamental, emocional, e aí a gente traz para a empresa pessoas que são boas tecnicamente, mas que destroem a cultura da empresa, né? Por isso que esse fit cultural, ele é muito importante, a gente entende que uma empresa só vai ser desenvolvida e só vai crescer, mesmo sem a empresa do dono, quando tem uma cultura forte, né? E a cultura, como você falou, tem que ser de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Isso tem que acontecer. Um ponto importante também, que a gente tem conversado muito, eu até fiz um áudio, não sei se está aqui, fiz um áudio para o Rafael, falando que, assim, que ele falou, Fábio, eu achei muito legal que você falou sobre a questão do que o colaborador não trabalha para a empresa, ele trabalha para ele. Porque, assim, a gente fala muito do propósito da empresa e tudo, mas a gente coloca para os nossos colaboradores, olha, você não trabalha para a Docs, você trabalha para você. Você tem seus anseios, você tem suas dúvidas, você tem suas dores, você tem seus boletos para pagar, você tem sua vida pessoal, você tem seus sonhos, né? Então, é uma hipocrisia de a gente achar assim, ele trabalha para a empresa. Não, a empresa é o meio do caminho para você chegar lá. A gente vai te ajudar, mas você é a pessoa responsável para conseguir atingir e conseguir conquistar o seu sonho, né? É você que faz isso, não é a empresa, né? Então, a gente muda um pouquinho o cenário, porque senão fica aquela visão de que a empresa tem que entregar tudo para o colaborador. Não, ele vai correr atrás. E a gente fala assim, igual você vai para uma academia, né? Você vai para a academia, você malha e ganha o músculo. E não o contrário, você ganha o músculo, se eu ganhar o músculo, eu vou lá e vou malhar. Não. Você tem que fazer a sua parte, você tem que correr atrás e para fazer isso. E eu vejo, assim, eu fiquei muito feliz de ver, a Clarice, quando mostrou um vídeo, que ela mostrou uns balões na clínica, né? Para o pessoal estourar balão, para fazer um salário emocional, né? Que foi muito legal. E a gente fala assim, essa construção de você capacitar as pessoas, de você ajudar as pessoas, de você conhecer, inclusive, os sonhos dos seus colaboradores que estão do teu lado ali, pegar na mão, olhar, isso é muito importante, porque
Você falou, você estava fora da empresa, a empresa conseguiu performar mesmo sem a sua presença. Você vai viajar amanhã, a empresa vai continuar funcionando sem sua presença. Eu acho que essa construção, ela é muito rica porque ela só acontece se a gente tiver pessoas boas e pessoas fortes ao redor, né? E essa construção precisa acontecer. Excelente, excelente. Eu brinco até que, às vezes, eu saio, viajo, né? Eu gosto muito de viajar, é uma das coisas que eu mais amo fazer, assim. E eu viajo muito, assim, né? Aí eu sempre que posso. Aí eu viajo, quando volto, a clínica, assim, às vezes fico mais tempo, faturou, bateu meta, super meta, que a gente tem tudo isso lá na clínica, né? Aí eu brinco e falo, eu vou viajar mais, porque eu não estou aqui, vocês estão faturando, eu vou viajar mais que está dando certo. E eu tenho até isso, essa liberdade, não existe essa cobrança de tipo, amanhã eu estou indo para Jericoacoara, elas acham o máximo. Se eu faço uma viagem, que é coisa eu chego, elas querem que eu conte, assim, por quê? Não tem aquele negócio assim, porque se eu não tivesse essa cultura enraizada e elas tivessem um entendimento de que eu me dedico e eu estou ali o tempo inteiro fazendo e pensando para que a clínica cresça, e elas estão vendo crescer, e com isso elas estão crescendo junto, né? Também, elas não têm hora nenhuma aquele sentimento que às vezes você vê nos lugares e fala assim, já vai ela lá. A bonitona vai viajar e a gente vai ficar aqui trabalhando, né? E tem muita empresa que acontece isso porque não existe essa relação, ou talvez tem algo ali que tá faltando, que está errado ali, para que a pessoa, o dono, tenha essa liberdade. Né? Não é porque eu estou viajando que eu também estou virando as costas e não estou olhando nada e esqueci, estou nem aí. Eu estou o tempo inteiro, hoje a gente tem essa possibilidade de estar atenta a qualquer necessidade, mas eu não levo um computador, eu não me disponho a fazer nada assim, eu estou ali disponível para, claro, não finge que a empresa não é minha, claro que ela é, e aí, para algumas situações, se precisar de mim, eu estou ali, né? E é legal ver, porque assim, os colaboradores ficam felizes porque você também está tirando férias, está se divertindo, está fazendo isso. Numa empresa que não tem uma boa cultura, numa empresa que não tem uma boa liderança, quando o dono sai para tirar férias, fica todo mundo apontando o dedo mesmo. Olha lá, nós estamos aqui, a gente está nos matando, estamos nos matando, e ele está lá na praia, curtindo. Que injusto, que absurdo, né? E não pode ser isso. Então, por isso que a gente fala que um pilar que a gente gosta muito, que é a construção consciente de cultura, porque você faz isso de forma consciente mesmo, tanto é que o manual de cultura, ele é desenhado para que todo mundo pense da mesma forma. A gente quer ter, dentro da nossa empresa, pessoas que pensam parecido com a gente, que têm os mesmos valores e tal, e a gente também fica feliz quando o colaborador, a gente tem uma colaboradora agora que tirou férias, foi para a Bahia, depois para a Bahia, foi para o Rio de Janeiro, foi para o Carnaval. Pô, a gente vibra com isso. Quando um colaborador nosso também, há um tempo atrás, trouxe um carro novo, me chamou na garagem para mostrar o carro novo. Cara, eu me emocionei, sabe? Porque isso é gostoso de ver, a gente ficar feliz pelo outro, né? Então, essa construção tem que ser bem feita mesmo. Muito bom. Vai lá, Lu. Legal, legal. Olha, que exemplo bacana, viu, doutora Clarissa? E eu fico aqui pensando que muitos empresários sonham, né, em ter essa realidade, né? E por mais que a gente tenha ferramentas, por mais que a gente tenha rituais, por mais que a gente tenha tudo isso muito idealizado na mente, uma ação que é decisiva é a questão da constância, né? Então, se eu trabalho bem ali o meu processo de recrutamento e seleção, se eu faço um onboard bem feito, se eu utilizo as ferramentas adequadas e de maneira rotineira, né, para entender o avanço do colaborador, para trabalhar o salário emocional, para entender o processo dele dentro da empresa, e com isso, através da comunicação transparente, aberta, verdadeira, fortalecer cultura, de fato, a gente chega a esse momento em que você pode tirar férias, você pode investir em novos projetos, porque você vai entender que aquele time que você construiu é um time que consegue tocar a operação ali de acordo com os valores e propósitos do negócio. E aí eu trago muito essa reflexão, em especial, para aqueles líderes ou empresários que acham que fazer um treinamento vai resolver, né, que fazer uma ação momentaneamente vai resolver, e carregar aquela sensação de que, poxa, eu já fiz de tudo, mas nada funciona, né? E aí, quando a gente tem as estratégias muito bem pensadas, quando a gente tem a certeza, a convicção do que a gente quer e do que a gente não quer, né, dentro da empresa, principalmente se tratando de perfis, né, e a gente
tem o ritual, tem os rituais e a rotina, né, consegue implementar aquilo de maneira rotineira, é claro, pessoal, é inevitável, o resultado ele aparece, a cultura fortalece de fato, e as pessoas se sentem muito mais conectadas à empresa, ao negócio. Ô Lu, e o que ainda sobre pessoas, né, dando continuidade no que eu tinha falado, sobre a contratação, é bem o que o Fábio também estava comentando. Então, hoje, eu olho mais, na verdade, para o histórico da pessoa como pessoa, sabe? Se é uma boa pessoa, se faz um trabalho voluntário, se, sabe, como que é a família dela, se é uma família estruturada, porque eu sempre falo isso, coisa técnica a gente ensina, nem que demore, não tem problema, eu não me importo, eu posso ficar aqui o dia inteiro ensinando a pessoa a posicionar um paciente no tomógrafo, não tem problema, mas o que eu preciso é que ela seja uma boa pessoa de coração, porque isso a gente não ensina. Isso ou ela é ou ela não é, né? Então, hoje eu foco muito nisso aqui na clínica. E outra coisa que também é importante é o quê? É a gente saber diferenciar se a pessoa realmente não está engajada por um problema dela ou se às vezes ela está no lugar errado aqui na clínica. Então, eu estou passando por sinal nisso aqui na clínica agora. Eu tenho uma colaboradora aqui que é muito boa, mas estava sentindo desmotivada, estava meio estranha. Aí eu fui conversar, daqueles feedbacks one-on-one, né, que eu faço uma vez por mês com todo mundo, e assim, simplesmente eu queria sair da onde ela estava para fazer outro serviço que ela se simpatizou mais, digamos assim, porque ela cobriu férias uma época dessa pessoa e depois voltou para o serviço dela. Então eu falei, gente, então o problema era esse, era só a gente conversar. Só que às vezes eles não têm essa iniciativa da conversa com a gente, né? Então a gente tem que ter esse feeling bem... a gente tem que ter essa intuição mesmo, esse feeling aqui no nosso dia a dia para a gente saber diagnosticar isso. Então, senão, daqui a pouco, o que ia acontecer? Eu ia perder uma boa colaboradora, que é muito boa, simplesmente porque ela estava no lugar errado. E eu parei para analisar o perfil DISC dela e tudo mais, realmente não condizia com o trabalho onde ela está hoje. Então, eu remanejei toda a equipe aqui, fiz uma nova contratação para tirar ela do lugar onde ela estava, para ela vir para o lugar onde ela realmente vai ter o maior sucesso e tá tudo certo, entendeu? Fica o colaborador feliz, a empresa feliz e dessa forma tudo começa a fluir melhor, né? Isso é fantástico, sabe, Natasha? Assim, esse olhar é sempre algo que é um aprendizado, né? A gente tem algumas pessoas aqui na sala que talvez vão dizer assim, mas para esse pessoal é fácil, porque nunca é fácil. Nunca é fácil. Esse processo é sempre um aprendizado contínuo, né? E que, claro, quando a gente tem as ferramentas corretas, quando a gente tem assim já o caminho das pedras, né, a gente consegue dar agilidade nesse processo de aprendizagem e consegue colocar mais em prática, né, trabalhar com pessoas, né? Ontem a gente teve uma comemoração especial porque foi o Dia Internacional da Felicidade, né? E é fantástico a gente falar sobre esse tema porque está diretamente ligado a pessoas, né? Quando a gente fala de felicidade dentro do ambiente de trabalho, é o olhar do dono em cima disso daí, né? É o olhar do líder em cima disso daí, né? A gente tem que estar acompanhando, porque seres humanos que a gente está no nosso negócio, né? Então, saber justamente como trabalhar a gestão emocional, saber como trabalhar treinamentos que foquem esse desenvolvimento, essa compreensão, né? Dar acesso a essas pessoas para que entendam assim, que ela é um ser humano e precisa de apoio, né? E quando ela sente esse apoio vindo de todos os lados, da liderança, do dono do negócio, né? Ela vai se sentir mais parte do negócio também e se engaja mais, né? Então, assim, pessoas felizes realmente dão mais resultados. E esse olhar tem que ser crítico e constante, né? Eu sempre falo isso, a gente não pode relaxar em nenhum momento. A gente está trabalhando com ser humano, tem que estar observando sempre. Mas se a gente for falar de pessoas, olha, a gente vai passar o resto da tarde. Esse pilar é maravilhoso, é fantástico. Mas só que a gente tem outros 2 pilares para falar, doutor Fábio. Né? Não, sim, sem dúvida. Com certeza vai ficar muito assunto também para a gente debater aqui. De pessoas dá para a gente falar muita coisa. Eu só queria botar um ponto aqui, que o Francisco falou da questão da felicidade, da responsabilidade da liderança, né? Gente, tem dados que mostram que mais de 70% das demissões, quando a pessoa pede para sair da empresa, está atrelado ao líder imediato. Olha a importância de você ter uma boa liderança, né? E às vezes a gente cria na empresa uma situação de ter uma pessoa tática, um supervisor numa unidade, e às vezes você está perdendo um colaborador que é bom, que está no lugar certo, mas de repente você não entende porque ele está saindo da empresa, e você vê que a relação com o líder imediato não está boa, né? Então, por isso que é importante a gente ter
ter boas. E a Natasha colocou uma coisa que é fundamental, é o fit de colocar a pessoa no lugar certo, baseado no seu perfil. Porque, às vezes, a gente vê muito isso. Eu gostei tanto daquela pessoa que eu vou promovê-la para determinada área, eu vou colocar em determinado setor. E, às vezes, você pega uma pessoa que tem um perfil influente, que é comunicadora, aquela coisa toda, e você coloca ela para trabalhar com planilha, entregar relatórios e tudo mais, ela vai travar, porque ela tem que fazer um esforço muito fora da curva para poder fazer aquela entrega. Em pouco tempo, ela começa a se desmotivar e tudo mais. Então, esse encaixe precisa acontecer, né? Mas, como o Francisco falou, eu quero trabalhar aqui agora um outro pilar, né? Porque pessoas, nossa, é um negócio que é bem complexo e grande, assim, né? Eu quero falar agora um pouquinho de um pilar que a gente vê que a grande maioria das radiologias, e a grande maioria das empresas, na verdade, no Brasil, tem dificuldade e não está mergulhada completamente e ter o controle sobre isso, que é a parte financeira do negócio. E aqui, quando a gente traz para a radiologia odontológica, eu vou falar que quase 100% das clínicas de radiologia do Brasil criaram o seu preço baseado no mercado, olhando para a concorrência e criaram o seu preço ali. Falaram, olha, eu vou colocar aqui uma documentação, vai ser R$250 ou vai ser R$150, baseado em quê? Baseado no concorrente. Mas quando você olha para o teu negócio e você coloca isso numa planilha e você vai colocando, de fato, todos os custos envolvidos, você percebe que tem um monte de parceria que não vale a pena, tem um monte de convênio que você atende, que você está tirando dinheiro do bolso e não está sabendo. Gente, a margem de lucro da radiologia, ela é menor do que da odontologia, tá? Para vocês terem uma ideia, a margem de lucro na odontologia, a média do Brasil é 30,5%. A margem de lucro na radiologia estima-se que seja entre 15%, 16% a 18%. Tem clínicas de radiologia que estão com uma margem de lucro de 3%, 4%. Tem clínicas que estão fazendo documentação com margem de lucro na documentação de menos 8%, menos 10%. Aí você fala, mas peraí, como é que eu não percebo isso? Você não percebe porque o dinheiro está entrando. Mas, no fundo, aquele fluxo de caixa, você fala, não, mas está entrando dinheiro e tudo mais. Mas vai chegar um momento que você não está contando, inclusive, que você tem uma depreciação de toda a tua estrutura. A clínica de radiologia odontológica que investiu 1 milhão para montar, e tem clínicas de radiologia que investiram 2 milhões, 3 milhões, que investiu 1 milhão, ela deprecia por mês, em média, 6 a 8 mil reais, dependendo dos equipamentos que você comprou. Né? Então, é uma depreciação alta. E isso tinha que estar embutido no teu preço. Né? E quando está embutido, é um risco muito grande da gente tá perdendo dinheiro e não tá sabendo, né? Então, eu queria que a Natasha falasse um pouquinho, assim, como que ela vê esse cenário da parte de precificação, como é que está a empresa RNA em relação a isso? Fábio, essa parte financeira, e depois que eu fiz a mentoria, abriu muito meus olhos, porque realmente é o que você está falando, vou ser bem sincera, eu sempre fui baseada aqui no preço da concorrência, tá? E assim, não julgo isso porque foi muito bom para eu entrar no mercado, tá? Então, assim, no começo, quando eu abri a radiologia, eu tinha 23 anos, 24 anos. As outras radiologias aqui da minha cidade, tudo há anos no mercado já, 15, 20 anos de radiologia. Então, óbvio que para eu entrar no mercado, para eu ser conhecida, para conhecerem o meu nome, para conhecerem a minha marca, eu entrei de uma forma. Então, assim, às vezes o dentista queria fazer uma parceria comigo, eu me sujeitava a fazer o valor que ele podia me pagar na época para ele conhecer o meu serviço. E foi óbvio, se eu tivesse a planilha de precificação naquela época, talvez eu não teria me sujeitado a isso. Mas foi o que, na época, eu tinha de ferramenta para ser conhecida na cidade, que era o que eu precisava. Então, eu acho que conforme a nossa empresa vai tendo maturidade e vai crescendo, a gente vai mudando também a nossa visão desse pilar financeiro, tá? Então, quando eu entrei aqui, eu entrei com essa visão. Eu precisava ser conhecida, eu como Natasha, como dona do negócio, e a minha marca. E foi bom, porque eu tô aqui até hoje, né? E só que depois a gente vai evoluindo, daí a gente começa a perceber quais são os tipos de clientes que a gente quer ter e os que a gente não quer ter, né? Porque no começo eu queria ter todo mundo, né? Não, vamos, eu faço, não sei o quê. Aí chegou uma hora que realmente eu via que eu estava assim, trabalhando muito, atendendo 80 pacientes por dia, mas a hora que eu ia ver o final do mês, a lucratividade não era a que eu imaginava que ia ser, mas eu falava, pô, mas minha clínica tá cheia, como que eu tô tendo 5% de lucro? Não é possível, né? E aí foi quando eu comecei a
a olhar mais para esse pilar, dá um trabalhão, mas vale a pena, que é fazer a planilha de precificação, né, que o Fábio nos empenhou na mentoria. Isso é uma coisa que precisa ser feita anualmente, né? Então, eu fiz aquela época, agora eu já estou refazendo ela de novo esse ano, porque tudo muda, né, gente? O valor do filme muda, tudo muda. Então, eu estou refazendo ela agora, mas é uma coisa que deu uma super virada de chave aqui, tá? Então, óbvio que até hoje eu fico de olho também de olho no valor dos concorrentes, fico, porque também não dá para a gente se destoar muito, né? Então, mas não é o que prioriza o meu preço. Então, assim, eu sei quanto eu tenho uma noção. Quando a gente vai fechar convênios ou acordos, eu sei até onde eu posso chegar, porque a gente tem lá aquela... como que chama? Não lembro. O limite. O ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, exato. Então, hoje eu sei o quanto eu estou ganhando, a quanto eu estou pagando para trabalhar, né? Então, hoje eu consigo negociar melhor, tanto com convênios como com os dentistas parceiros, né? E é aquilo, a gente tem que focar no que a gente quer, né? Quais são os nossos clientes que a gente quer atingir. A clusterização de dentista também foi uma coisa que me ajudou muito aqui. Então, hoje eu tenho meus dentistas classificados em A, B e C, né? Então, óbvio que os dentistas que mais me rendem qualidade, não quantidade, mas o que eles mais me rendem qualidade financeira mesmo, eu levo vinho, levo um bolo, levo no aniversário, levo no dia do dentista, a gente faz um auê para esse dentista, porque ele é um ótimo indicador para mim, né? Não que os outros não vão ter esse tratamento, lógico que vão, mas a vida é assim, né, gente? A gente precisa, sim, priorizar quem nos dá mais retorno. Antes eu também não tinha essa visão, né? Então, antes era meio que padrão, assim, sabe? Hoje eu tenho essa tabela aqui, toda a equipe também já sabe como funciona, então chegou aqui o Dr. X, primeira coisa, olha na tabela, tá na tabela? Ok, segue lá tudo certinho que tá na tabela. Não tá na tabela? A gente explica o porquê que não. Talvez seja essa falta de explicação, que ele não saiba os benefícios que ele tem em realmente ser um parceiro da RNA, que vai fazer ele ser. Né? Então, não é assim, não, você não manda, você não tem desconto. Não é assim. É fazer com que ele se torne um efetivo parceiro mesmo, para ele realmente ter os benefícios que os classe A têm. Né? Então, essa planilha de precificação é bem importante até nisso, sabe? Para ver essa clusterização, para ver o preço que a gente pode chegar, para negociar com convênio. Eu negociei com muitos convênios, gente, e todos, praticamente todos, deram certo. Então, aquele negócio, a gente não chora, não mama, não chora, não mama, sabe? Então, é isso. Hoje eu sei o quanto eu posso chegar, quem eu quero atingir. A planilha de precificação ajuda muito para a gente focar no resultado financeiro que a gente quer ter e nos clientes que a gente quer atrair. Porque tem cliente que eu nem quero ter mais hoje. Verdade, assim, e uma coisa interessante que você colocou, que quando você tem o controle disso, você consegue fazer posicionamento estratégico, né? Você consegue determinar como que vai ser você no mercado e quais os relacionamentos você vai deixar claro. Porque, assim, como é que funciona na radiologia odontológica, na maioria das vezes? O dentista fala, quanto que custa a documentação aí? Daí você fala, olha, custa tanto. Aí, e para mim, você faz por quanto? Né? Então, você entender que você pode ter políticas claras de negociação e que fique igual para todo mundo no sentido da política, né? E lógico, assim, eu trato diferente quem é diferente mesmo. Não adianta. Você vê que as grandes empresas, desde a Line, a Latam, por exemplo, tem o segmento, o banco, tem o estilo. Então, é interessante você pensar assim, eu posso clusterizar os meus clientes, porque, de fato, aquele cliente ele é mais importante para a minha empresa, porque ele me dá mais, ele confia mais no meu trabalho, ele me gera mais demanda, ele me gera mais também faturamento. Então, é importante a gente ter essa coisa determinada. Agora, um ponto super importante, quando a gente não tem o controle dos preços, e a gente às vezes se posiciona só por tentar botar um preço mais baixo para ficar mais competitivo, claro, isso pode ser a gente chama de boi de piranha para entrada, mas depois quando a gente não pode manter isso durante muito tempo, por quê? Porque se eu tiver mal precificado, quanto mais eu atender, pior é para o meu negócio. E parece até um contrassenso isso, mas no fundo isso é tão real. Quanto mais eu atendo, mais eu deprecio os meus equipamentos, as minhas pessoas, mais custo eu gero para o meu negócio. E eu estou achando que eu atendendo muito, eu estou ganhando dinheiro. Então, se eu estou mal precificado, é um péssimo negócio atender muita gente. Né? Então, por isso que é importante, assim, às vezes, tem gente que fala, mas se eu aumentar meu preço, eu vou ter menos clientes.
Mas dependendo de como você faz isso, você pode aumentar teu preço, ter menos clientes, mas faturar muito mais e sobrar muito mais dinheiro, né? Então, é importante a gente ter isso, mas assim, claro, pensando de forma estratégica. Isso não é simplesmente eu vou chegar lá na minha tabela e vou aumentar meu preço, só não estou gerando valor, não estou gerando nenhum tipo de sensação para o dentista de falar, pô, realmente vale, porque eu gosto muito da frase assim, é justo cobrar mais por aquilo que vale mais, Exato. né? Então, é mais ou menos nessa linha. Fantástico, fantástico. Eu quis escutar um pouquinho a Clarice também, que ela, na questão financeira, e assim, e também já dar os parabéns para ela, porque ela já abriu uma outra unidade, né? Está crescendo, visão super empreendedora, né? Que vem da família também, uma família super empreendedora. Então, quero dar os parabéns aí. Tenho certeza que vai ser mais um mega sucesso aí, Itabira. Né? Esse mercado de Itabira não tem para ninguém mesmo, não tem o que fazer. Mas como é que você vê esse cenário assim da parte financeira, de posicionamento? Como é que você vê isso hoje, Clarice? Bom, essa questão, a minha clínica, eu abri em 2007, né? E eu tenho um consultor financeiro que, desde que eu tinha consultório, ele trabalha assim, então, e a minha irmã é administradora, né? Então, a Júlia sempre fez esse acompanhamento de controle de DRE e tal. Mas a planilha de precificação foi um negócio incrível quando a gente recebeu na mentoria, porque a gente pensava como é que a gente faria isso, mas a gente realmente entrou como a Natasha. Entrou na onda de quem já estava, entendeu? Eram duas empresas que tinham aqui na época, eu entrei, então a gente fez 18 anos agora, e eu, novinha ainda, eu tive a iniciativa de chamar os antigos para bater um papo, para conversar sobre isso de valor. Eu falei, gente, tá... E eles estavam numa guerra, de jogar para baixo, era uma coisa assim absurda. Então, quando eu cheguei, a gente já conseguiu ir melhorando um pouquinho, mas eu não fazia a menor ideia de qual era o meu ponto de equilíbrio, de até onde que eu podia ir, ou quanto eu estava perdendo, nada. E assim, aí a gente foi ao longo dos anos com o posicionamento mesmo, de firmar mesmo a marca como uma autoridade na região, a gente conseguiu ir melhorando isso, mas sempre sem a visão da planilha de precificação. Quando a gente fez a mentoria, a gente preencheu ela todinha, assim, a gente pegou muitas situações em que a gente estava perdendo dinheiro. E aí a gente parou para sentar, analisar, falar o que a gente sai, o que não, e agora a gente já se posiciona, já tem uns 5 anos assim que a gente se posiciona com uma clínica que entrega valor. A gente não briga por preço, a gente não fica na disputa. Eu já tive situações aqui de ficar, eu com uma outra clínica, aqui somos 2 clínicas, e aí a franquia ficava, faz tanto, a fulana está fazendo tanto, não sei o que, até que chegou uma hora que eu falei assim, para tudo, porque daqui a pouco a gente está fazendo de graça. Aí eu falei, estou fora, não entro nisso, e hoje eu não tenho, assim, nenhuma dessas parcerias de preço. E sempre quando vem me pedir, que vem conversar, né, eu tento, sempre a gente explica, né, o valor do que a gente entrega. Eu, por exemplo, aqui, eu cobro um valor maior da minha tomografia de endo. Eu sei que tem vários locais no Brasil que não conseguem, não fazem isso. Eu simplesmente, aqui eu nunca tive problema nenhum, o meu exame é mais caro do que a concorrência, e as pessoas entenderam o valor daquilo que eu entrego e vêm até a minha clínica porque é nela que entregam o que eles estão buscando. E não é só o diagnóstico, a gente entrega um montante inteiro de qualidade de atendimento, de ambiente acolhedor, aconchegante, de todos aqueles detalhes, assim, para atingir os 5 sentidos, assim, a gente tem uma preocupação grande. Então, a pessoa, ela entra ali na clínica, o que eu passo para as minhas funcionárias, sempre eu falo, ela vem para viver uma experiência. E essa experiência não é simplesmente um serviço, não é simplesmente uma prestação de serviço, ela não vem fazer um raio-x. Então, quando você consegue fazer isso, você consegue melhorar e não ter essa preocupação com essa guerra de valores.
E a Natasha falou da planilha ABCD, a gente também implementou aqui. Foi fantástico, resolveu todos os problemas dessas questões, assim, Clarissa, fulano vai fazer, cobra ou não cobra? Esse dentista, não sei o quê, né? Eu falo, ó, tá na planilha lá, pode olhar, e é aquilo ali, e aí passamos a fazer os mimos para aqueles que são os nossos As, os clientes As, e valorizar essas coisas que a Natasha falou, porque é o que o Fábio disse, né? A gente não trata igual todo mundo, a gente não destrata ninguém. A gente só vai, todos são extremamente bem tratados e acolhidos. Mas as pessoas que são VIPs, né? Elas têm um atendimento VIP. Você dá algo a mais para elas, né? Naturalmente. E o legal, Clarissa, assim, quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando de saúde financeira, né? O termo está muito ligado a isso daí. E como qualquer aspecto da saúde, né, tem que estar tudo completo, né? Então, às vezes, as pessoas, quando entram na mentoria, elas ficam ansiosas para ter essa planilha, para querer já precificar, coisa e tal. A gente, calma, olha, a gente está estruturando a empresa, primeiro vamos construir ela corretamente para chegar no pilar e fazer a coisa certa. Né? Porque não adianta eu querer colocar a carroça na frente dos bois, né? Ali como diz a história, porque de alguma forma isso pode até sair da maneira errada, né? E não faz sentido somente precificar. Então tem que criar uma estrutura, né? Tem que fazer todo o aspecto ali de liderança funcionar para que os funcionários compreendam sobre custos também, para que eles entendam que tem que haver uma cumplicidade, uma troca realmente para que o negócio cresça e eles cresçam junto com o negócio, para realmente, quando o preço estiver justo, fazer tudo funcionar também do outro lado, né? Todos os processos estarem funcionando tudo corretamente, né? Porque senão a gente pode atropelar processo, querer dar uma coisa antecipada e não ser aquele resultado que a gente espera. Né? Então, é uma construção realmente que deve ser feita para que tenha realmente uma saúde adequada. Né? E eu acho que é o mesmo pensamento assim de todos que estão aqui, né, doutor Fábio? Né? Que isso precisa realmente ser uma construção. Mas a Natasha também já queria falar. Fica à vontade, Natasha. Rapidinho, que a Clarissa falou e eu lembrei que aqui acontecia a mesma coisa. Então, eu chegava no dentista aqui, gente, era um corre. Falava, Nath, doutor tal tá aí, o que faz? Cobra, não cobra, dá desconto, é cortesia, o que é? E se eu não tivesse na clínica, o que elas iam fazer? Né? Então, essa tabela foi bem essencial, bem primordial por conta disso. Então, agora não tem erro, tá? No X-Work. Então, é só olhar lá na planilha que a gente tem, igual tem de todos os convênios, tem lá, dentista A, B, C, quem está no A é para fazer o preço que está no A, quem está no B é para fazer o preço que tem no B, né? Então, não tem dúvida. Então, isso é bom para mim, porque eu fico tranquila, e é bom para elas que também não tem dúvida em questão disso, né? Então, foi uma coisa que ajudou muito e tem total a ver com a parte de precificação, né? E o meu irmão, ele trabalha na XP. E ele, quando eu contei para ele que eu estava fazendo a clusterização de dentistas, tal, ele falou assim: nossa, Nath, eu faço isso na XP, você numa clínica de radiologia também usa isso? Eu falei, meu filho, eu tô de olho em quem é grande, eu vou chegar lá. Então, assim, eu me espelho muito em multinacionais, em empresas grandes, porque, óbvio, cada uma no seu tamanho, cada uma com o seu jeito de fazer, né? Com certeza mudam os detalhes, né? Mas, assim, o que as empresas grandes fazem, eu acho, sim, que a gente tem muito que usar de exemplo e aplicar no nosso modelo de negócio, né? Do nosso tamanho, da nossa maneira, e a gente segue isso e tem dado certo. E por isso, Natália, que a gente trouxe pessoas grandes também, a gente trouxe na mentoria a Ana Paula, lembra da Amazon, e tudo da AWS, que é justamente pensar assim, o que as grandes empresas estão fazendo que a gente pode pegar de benchmark para o nosso negócio também, adaptar para o nosso negócio, porque é importante olhar para os grandes, né, nesse cenário. E aí, só para finalizar essa parte financeira, para a gente ir para o último pilar, eu queria colocar um ponto que, assim, a gente tem que tomar cuidado para não criar Frankensteins na nossa tabela, porque senão, assim, para o dentista João, a documentação custa tanto, para o dentista Paulo, custa tanto, para o dentista para Maria, custa tanto. E aí você vai criando um Frankenstein, né? Se você não tem uma política clara, bem determinada, baseada em demanda, tudo certinho, você cria um Frankenstein que, de repente, ele começa a jogar contra você. Porque a Maria agora está trabalhando numa outra empresa onde tem uma outra tabela.
Aí fica tão confuso e você não consegue justificar isso, né? Então, aí vira um Frankenstein. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Bom, e eu quero falar agora do último pilar, porque papo bom é assim, né, Francisco e Lu? Passa rápido, né? E eu quero falar, assim, do último pilar, que é um pilar que a gente fala que é a parte comercial do negócio, né? Porque a nossa empresa de radiologia odontológica é uma empresa muito focada em relacionamento, né? Porque a gente é dentista dependente. Então, isso é real. Quando a gente fala assim, existe aquela premissa que se falava muito do marketing, principalmente o marketing, dependendo do produto, por exemplo, se falava muito assim, eu vou melhorar meu jardim porque as borboletas vão vir e vão até ele, né? Então, eu só melhoro o jardim que automaticamente as borboletas vão vir. Para o nosso segmento, isso tem que acontecer, eu tenho que melhorar o jardim sempre, mas só isso não basta, eu preciso dar um passo para fora, eu preciso fazer inbound, outbound, eu preciso também ser proativo, intencional, gerar relacionamento e buscar relacionamento. A gente fala que a nossa empresa, ela é de diagnóstico, mas, sobretudo, é uma empresa de relacionamento. Eu tenho que focar nisso, né? Eu tenho que trabalhar isso bem feito, que é a parte também de marketing, comercial, de que a gente entrega, o que a gente facilita para o dentista, como que a gente ajuda o dentista, porque no fundo, a gente tem como missão, né? A gente está ajudando o dentista em vários aspectos. E um deles é a parte de diagnóstico por imagem, mas a gente ajuda também de outras formas, né? Então, essas entregas, por exemplo, eu estou aqui hoje, eu estou em João Pessoa, eu vou dar uma palestra, mas daqui a pouco, né? Mais à noite aqui no hotel, para mais de 130 dentistas. Daqui está lotado, esgotou, não tem mais vaga, já tem uma semana que não tem mais vaga, já está esgotado, para falar de gestão para os dentistas. Aí aqui, ó, a Radiocrânio do Dr. Ricardo, acho que ele está até presente aqui, ele fez um trabalho fantástico, e o que ele está entregando para o pessoal? Pessoal, eu entrego diagnóstico, eu entrego soluções, eu ajudo, eu estou trazendo os dentistas para dentro da casa para falar e ensinar eles gestão, porque ele fala, inclusive, olha, o sucesso do dentista me interessa. O sucesso do dentista me interessa, eu quero ajudar o dentista. Então, faz parte da missão dele, faz parte da missão da empresa, assim como todos nós fazemos, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, porque quando a gente começa a mentoria, a gente vê muito isso acontecer, e quando a gente conversa com radiologistas, a gente vê muito isso acontecer. Eu não tenho um departamento ligado à área comercial. Eu não tenho isso. Gente, toda empresa, se você colocar assim de uma forma bem resumida, você tem que ter a área administrativa financeira, você tem que ter a área operacional e você tem que ter a área comercial. A empresa precisa vender. Mas quando a gente fala a palavra venda, na área da saúde, o pessoal cria aquela coisa, não, mas saúde não vende e tudo mais. Precisa vender, uma empresa precisa performar. Porque a gente fala que lucro é bênção na vida de todo mundo, é bênção na vida dos donos, é bênção na vida dos colaboradores, dos clientes, dos pacientes, dos dentistas, dos fornecedores, é bênção jogado na vida de todo mundo. Então, precisa performar. E depende da gente, né, como liderança, poder fazer tudo. O Ricardo apareceu aí, ó. Ricardo, daqui a pouquinho nós estaremos juntos aí, né, nesse evento. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, porque quando você conversa com a maioria das clínicas, não tem departamento comercial, não faz esse tipo de relacionamento, não é proativo em relação a isso. No início, quando abre a clínica, aí o próprio dentista dono, ele sai lá visitando todo mundo e tal, e de repente começa a ter uma demanda, ele começa a ficar sobrecarregado, porque ele tem um monte de laudo para fazer, e o negócio morre. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vou começar agora com a Clarissa. Olha, realmente a história é essa, né? A gente começa e a gente faz tudo, né? A gente visita o dentista, a gente divulga, a gente leva até o bloquinho, a gente quase que entrega o raio-x, faz lá, copo escanteio, marca o gol, né? Literalmente. E à medida que a gente vai crescendo e desenvolvendo, é extremamente importante que a gente tenha esse departamento, alguém responsável para poder fazer esse trabalho. Porque é o que o Fábio falou, a gente não pode ficar só na retaguarda, né? A gente tem que fazer a casa tem que estar montadinha, tem que estar organizada, mas a gente precisa ter essa proatividade e em busca, né, dos colegas, né? Então, aqui, eu, por exemplo, faço, esse ano até não fiz com esse negócio da segunda unidade, mas desde o ano passado, por exemplo, através desse departamento, a gente faz
encontros, pequenos encontros com colegas, que a gente organiza de acordo com a necessidade, com a demanda deles, com as queixas, com o que eles trazem. E aí eu faço pequenas reuniões assim com esses colegas, e aí a gente foca naquilo que é de interesse, às vezes no diagnóstico mesmo, né? Muitas vezes eu gosto muito da parte do diagnóstico, eu venho cada vez mais agora saindo um pouquinho, não abandonei, mas assim, vou desgarrando, porque a gestão realmente está tomando mais conta, assim, mas eu realmente amo, é aquela coisa assim, eu amo entregar um diagnóstico de qualidade, assim, mas eu hoje, por exemplo, sou uma das 5 quase que laudam comigo, mas eu vivencio, eu gosto de ter o contato com o dentista, de estar disponível, de resolver aquele problema, mas não pode ser a gente precisa de alguém para fazer isso, que isso é importante em qualquer área, eu acho, né? Não só na radiologia, qualquer negócio. A gente aqui estruturou isso recente, eu confesso que a gente não tinha uma pessoa responsável por isso. A Itabira é uma cidade de 120 mil habitantes, a gente tem 2 radiologias e a gente tem uma fatia do mercado muito grande aí. Então, às vezes a gente esquece disso, porque você fala assim, naturalmente eles estão vindo aqui para mim, mas isso não, todo dia tem dentista novo, todo dia tem uma clínica abrindo, todo dia tem alguém aí que ainda não sabe, então a gente precisa ir lá visitar, né, se apresentar, né, levar o nosso material, enfim. E aí a gente começou também, depois da mentoria, com essas questões dos mimozinhos, de fazer uma coisa para a secretária, do dentista, então levar lá e ter esse processo aí, talvez que a gente, com isso, a gente vai fidelizando ainda mais, porque eu acho que é um acréscimo em todo o trabalho que a gente já realiza aqui. Não, e uma coisa interessante, que a gente fala assim, nosso papel também na radiologia, além de gerar esse relacionamento, dar níveis de consciência para os nossos dentistas, né? Porque, às vezes, tem dentista que nem sabe que a tomografia de alta resolução é importante para ele. Tem dentista que nem entende o que é, por exemplo, um guia cirúrgico, e como isso vai beneficiá-lo no dia a dia, na sua rotina clínica, na área de implantodontia. Então, assim, a gente também precisa trabalhar esse tipo de comunicação e dar consciência. Por isso que é interessante esse trabalho de mostrar para o dentista como é que faz o visualizador, porque ele precisa aprender a solicitar. Vocês sabem que a maioria dos dentistas, a grande maioria, não tem formação de tomografia na graduação. Olha que gap enorme. E a gente fala muito até da jurisprudência. Hoje, instalar implante dentário sem tomografia, o dentista pode ser considerado negligente. Inclusive, a gente está desenvolvendo um vídeo agora, que vai ser um vídeo que nem sei se poderia estar dando esse spoiler aqui, mas a gente vai fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, que a gente vai distribuir para os nossos, para os mentorados, pessoal do Privilege Club, para a gente disseminar isso para o Brasil inteiro, que é falar um pouquinho sobre isso, né, da importância da tomografia. Então, eu estou dando consciência para o dentista, porque o dentista, às vezes, ele nem sabe que isso é real. Então, é papel nosso trabalhar isso. Igual a XP, que a Natasha mencionou, o que a XP faz muito? Gente, vocês não sabem investir. Então, eu vou ensiná-los a fazer investimento para que vocês também utilizem o meu recurso, a minha plataforma e tudo mais. Então, eu preciso dar níveis de consciência, né? Isso faz parte do nosso escopo de trabalho também, né? Natasha, está contigo. Bom, aqui... comercial também é uma área que eu sou muito apaixonada, assim, então eu também ficaria o dia todo falando, né? Então, essa parte comercial, porque realmente, o que o Fábio falou é bem real. Nós somos, sim, dentista dependentes. Radiologia é assim, né? E desde que eu abri a clínica, eu sempre fui muito porta-voz do dentista. Então, eu que visitava, eles tinham sempre o meu telefone particular, né? O meu celular. Isso realmente é muito bom, porque eu fidelizei muito os clientes meus dessa maneira. Tá? Só virou uma chavinha na minha cabeça quando eu engravidei. Aí eu pensei, gente, eu vou ter que ficar pelo menos uma semana fora da clínica. E aí, se tiver uma dúvida de laudo,
tiver alguma dúvida sobre algum exame, com quem que ele vai falar, né? E aí, eu já tinha uma colaboradora aqui na clínica, que ela é muito desenvolta, ela conhece tudo da clínica, ela é bem comunicativa, e aí eu comecei a fazer o treinamento dessa colaboradora em específico para ela ser a minha coordenadora de sucesso do cliente, então qualquer dúvida que o dentista quisesse, não era mais comigo, óbvio que eu sempre estarei aqui, mas ela fica na clínica mais tempo do que eu, né? Então, ela tem hoje o contato dela, a gente tem um canal de comunicação aqui na clínica próprio pro dentista. Então, o número que o dentista vai falar não é o mesmo número do paciente. Na verdade, é o mesmo número, só que ele clica lá no robozinho, vai direto para minha coordenadora de sucesso. Então, o atendimento é mais rápido, é instantâneo, né? Então, eu comecei a treinar ela para isso, e ela também é a que faz o meu comercial. Então, eu acho que essas duas funções juntam muito, né? O comercial junto com a coordenadora de sucesso do cliente. Então, hoje eu tenho, sim, uma área específica só para isso aqui na clínica. Por sinal, ontem mesmo a gente teve reunião, né, sobre isso, que a gente a gente vê o resultado da semana, faz os feedbacks. Opa, você visitou, mas até agora ele não mandou ninguém. Será que ficou alguma dúvida? Não precisa ir lá de novo, mas liga, manda uma mensagem, vê se ficou alguma dúvida, né? Então, acho que isso, gente, é um trabalho, assim, é um setor crucial que tem que ter na radiologia. E, por sinal, uma das perguntas que ela faz na visita, a gente monta todo um cronograma, não é simplesmente chegar lá com uma canetinha, entendeu? Tem que ter um cronograma. Eu sempre falo que a visita não começa lá, pessoal, a visita já começa antes. Então, a gente montou um cronograma, que ela tem que fazer antes da visita, durante e após. Então, uma das coisas que ela faz na visita é o quê? Perguntar para o dentista, hoje, qual que é a sua maior dor? Porque a minha solução como radiologia é querer que ele realmente tenha sucesso. Quanto mais sucesso ele tiver, mais paciente ele vai encaminhar para mim, todo mundo vai estar bem, tá tudo certo. E aí ele fala. E aí quando ela chega aqui na clínica, a gente discute, qual foi essa dor? É marketing, é gestão, é financeiro? Ok, vamos criar um e-book para ele mandar. Vamos mandar um áudio explicando como a gente faz aqui, porque essa também já foi a nossa dor e isso pode ajudar nele. Então a gente dá esses feedbacks, né? Então isso da visita... A gente também vai sempre, faz as visitas no mês do aniversário do dentista. Antes eu fazia no dia do dentista, lá em outubro. Mas outubro todo mundo é dentista, ele não se sente especial. Do mesmo jeito que eu vou dar para ele, eu vou dar para o outro dentista, entendeu? E a visita. Então, hoje a gente foca as visitas também no mês do aniversário, porque daí a gente já leva um presente personalizado para aniversário. Acho que ele se sente assim, mais... um carinho maior, sabe? Do que um dia generalizado no dia do dentista. E uma coisa que eu criei aqui, está sendo bem bacana também, é o Clube RNA Parceiro, né? Que foi pensado 100% para os dentistas nossos clientes. Então, nós que convidamos o dentista que a gente sabe que é fiel a nós, que só encaminha os pacientes dele para RNA, não dá outras opções, a fazer parte do clube. E o que ele ganha fazendo parte do clube? A gente também fez parcerias com comércios da cidade. Então... por exemplo, a gente tem parceria aqui com uma farmácia. Hoje nós temos mais de 20 comércios já credenciados, né? A gente tem parceria com uma farmácia. Então, o dentista que faz parte do Clube RNA Parceiro, ele e os pacientes dele têm 40% de desconto em genéricos dessa farmácia, entendeu? Então, assim, isso a gente tem em todos os ramos. Tem farmácia, tem spa, tem loja de patchwork, tem loja de aromaterapia, tipo, tudo, geral. E a gente está sempre em busca de trazer mais benefícios, né? Então, a gente explica isso para ele e fala, olha, doutor, você vai fazer parte do Clube RNA Parceiro. Para você fazer parte do Clube RNA Parceiro, só tem vantagem. Você não precisa pagar uma mensalidade, não precisa fazer nada. Você só precisa indicar paciente para a gente, né? E eu sempre pensei muito nisso, é uma responsabilidade muito grande da radiologia atender um paciente que, na verdade, ele não é nosso, é do dentista indicador. Então, por ele estar me indicando, quais benefícios, o que eu posso dar em gratidão mesmo, em troca para ele, né? Então, daí que surgiu a ideia do clube. Então, hoje ele tem essas diferenciações de valor, desconto, brindes em alguns comércios aqui de Indaiatuba. E ele também, a gente criou um podcast também, né? Então, hoje ele participa do nosso podcast e a gente dá para ele o gravado, né? Alguns cortes também, para ele usar nas redes sociais dele como material de marketing dele. Então, sempre no final do podcast, a gente abre para o dentista deixar seu endereço, suas redes sociais, seu telefone, como que o
o paciente pode encontrá-lo, né? Então, a gente também fornece isso e nós fazemos alguns sorteios mensais, né? Então, a gente criou um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, que aí, por exemplo, uma caixa de luva esse mês, eu consegui numa dental, né? Eu faço um sorteio para os dentistas que só fazem parte do clube. Então, a gente está sempre pensando assim, realmente, dar alguns benefícios para os dentistas que só nos indicam, né? E isso está sendo bem bacana, porque no começo, quando eu lancei isso, a gente ficava indo atrás, quem que nós vamos chamar para convidar, não sei o quê. Hoje a gente está percebendo que eles estão correndo atrás da gente. Então, hoje eu estou recebendo via Instagram, via WhatsApp, dentistas falando, nossa, eu vi que vocês postaram sobre o Clube RNA, como eu faço para participar? E aí a gente vai, marca uma visita, explica, a gente leva uma caixa com brinde, com requisição, um monte de coisa. Então, eu acho que é muito um negocinho de uma mão lava a outra, né? Tem que ser bom para nós e tem que ser bom para ele, óbvio, né? Porque aí todo mundo fica feliz. Então, essa é uma iniciativa aqui da nossa parte comercial que tem dado um resultado bem bacana. Excelente, Natasha. E olha só que interessante, quando a gente oferece soluções para os dentistas, a gente automaticamente ativa um gatilho muito interessante, que é da reciprocidade, né? Porque, assim, imagina que você está fazendo um movimento intencional, pensado, para ajudar o dentista. Ele também percebe que também é importante ele tentar ajudar. É um ciclo, a gente chama de um ciclo virtuoso, né? Agora, é lógico, nós, como radiologistas, se a gente entra na nossa empresa e entra na nossa sala escura, e fica lá trabalhando, fazendo laudo, passa o dia inteiro fazendo laudo, a gente acaba não tendo tempo para fazer a empresa crescer, para desenhar esses processos, essas estratégias. Por quê? Porque a gente está muito fazendo o operacional do negócio. O operacional é o funcionamento, mas eu quero também crescer, eu quero estruturar, eu quero melhorar. A gente fala que o nosso lema é a melhoria contínua, isso tem que acontecer. Por isso que é importante, a Clarice falou assim, eu tenho diminuído um pouquinho lá, estou ficando mais na gestão. Clarice, você vai perceber, eu fazia laudo e falava assim, que ninguém fazia um laudo igual o meu. O meu para mim, era o melhor laudo do Brasil, né? Mas aí, com o tempo, eu fui mordido pelo mosquitinho da gestão, que hoje eu não faço, tem 8 anos que eu não faço laudo, né? E assim, mas eu falo, você não precisa deixar de fazer laudo. Você tem que fazer laudo porque você gosta, porque é a tua paixão, porque você ama fazer, e não porque você precisa, né? Então, é tentar fazer essa construção. Toda empresa precisa ser construída para ela funcionar sem você. Até porque a gente é investidor. Você não vai colocar dinheiro no negócio onde é dono dependente. A gente fala que é empresidiário, né? É o radiologista que está tão mergulhado que não consegue sair nem para tirar férias. Então, esse foi o intuito e o objetivo, já que caminhando para a reta final, o objetivo da gente construir essa mentoria 12 pilares, porque a gente pensou, poxa, é uma dor muito grande, a gente, como radiologista, a gente sai da faculdade, sai da pós-graduação, vai montar um negócio sem nenhuma estrutura de gestão. A gente vai com a cara, com a coragem, com a vontade de fazer o negócio dar certo, mas a gente sente que ainda falta muito a cara e a coragem, mas não tem o terceiro C, que seria o C da competência em gestão empresarial. Então a gente pensou, vamos montar alguma coisa que a gente possa pegar todos os pilares da gestão para poder trabalhar com radiologia. E a troca tem sido incrível, porque imagina que gente do Brasil inteiro fazendo igual a gente está fazendo aqui agora, né? Trocando experiências, cada um contando um pouquinho do seu case. Isso é tão rico, mas é tão rico, isso favorece tanto, por isso que esse grupo tem crescido assim ao longo do tempo, a gente está super feliz e surpreendido também, né? Tem gente no Equador, tem gente em Portugal, então olha só que interessante a gente ver esse movimento, né? Vou passar a bola para o Francisco aqui. Doutor, legal, assim, a gente já está com o tempo já esgotado, mas eu ainda queria ouvir as meninas, no sentido assim de, quando aparecer essa oportunidade de ir para a mentoria, eu sei que deu aquele friozinho na barriga e disse assim, será que eu devo entrar ou não? Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, se valeu a pena, como é que foi, e se deu realmente esse friozinho assim, não conheço bem, será que essa história de gestão vai fazer certo comigo? Como é que foi esse processo com vocês? Deixa eu começar com a Clarissa primeiro, para ouvi-la, né, que eu acho interessante a gente saber desse processo, como é que foi para ela. Bom, eu lembro direitinho, até no dia que o Fábio, eu não sei quem me ligou, né, e falou, o Fábio, porque o Fábio, né, é conterrâneo, a gente se conhece, e aí eu não estava, assim, na época, muito por dentro, aí ela me falou, eu falei, pera, como assim? Aí ela, né, ela me mandou as informações, eu estava em Ouro Branco, no campeonato de ginástica da minha filha, e aí lá, assim, eu lembro, eu falei com a minha irmã, Júlia, nós vamos ter que participar disso, mas eu falei, eu não vou sozinha, não, você vai comigo, porque eu falei, gestão e tal, ela que é da parte administrativa, eu era do laudo, né?
apesar de, aos trancos e barrancos, a gente ir gerindo ali, do jeito que a gente, no feeling, deu aquela coisa assim, mas na hora que eu vi o cronograma, falei, bom, são 12 meses, né, encontros, pilares separadinhos e tal, e eu conhecendo o Fábio, né, eu falei, não tem erro, vamos embora. Aí eu lembro que eu só falei com elas, vamos ser 2 assistindo. Ele falou, não tem problema não. Eu falei, eu vou minha irmã. E, assim, foi incrível, realmente superou as expectativas, assim, a entrega, cada módulo melhor do que o outro. Eu ainda hoje volto lá e assisto alguns, dependendo, tá uma situação assim, eu falo, nossa, eu tenho os materiais todos salvos, eu criei uma pasta com os materiais de todos os módulos, e aí a gente está aqui numa conversa, eu falo, pera, tem isso aqui, aí eu entro lá, busco, e a gente utiliza, e assim, não fiz tudo, porque é coisa pra caramba, é muito conteúdo, é muita coisa que entrega, então, não tenha dúvidas, assim, de quem se tiver com friozinho na barriga, né, com aquele receio, só vai, porque vai ajudar em muito, foi incrível. E a Natasha, como foi, Natasha, esse processo? Olha, para ser bem sincera, eu não fiquei em dúvida, não. A hora que eu vi, eu acho que eu fui a primeira inscrita, por sinal. Porque eu não acredito em coincidência. Eu acredito que as coisas acontecem porque tem que acontecer. E eu, gente, paquerava a Docs por Instagram já alguns meses antes de vocês lançarem. Eu não sei se o Fábio vai lembrar disso, mas eu já tinha feito uma reunião com ele online antes dele lançar a mentoria, porque eu queria fazer estágio na Docs. Sério? E aí, eu já mandei mensagem pelo WhatsApp, eu lembro que vocês postavam um negócio de teste de halitose, lembra? Alguma coisa assim? Eu falava, cara, o que é isso? Será que eu posso oferecer aqui também? Aí eu mandei mensagem pelo WhatsApp da recepção para me fazer por paciente, perguntar como que era, para saber, para implementar aqui. Então, assim, eu já usava, porque óbvio que a gente, como dono de radiologia, eu sigo muito as radiologias para ter ideias, né, para ver o que todo mundo está fazendo, para a gente acompanhar, né, o crescimento da nossa área. E a Docs sempre foi referência para mim, eu não sei por onde, porque a gente está bem longe, né, mas sempre foi uma empresa que eu segui desde que eu entrei pro ramo, assim. E aí, quando eu vi que surgiu a mentoria, eu não tive dúvida. Na hora, eu já peguei e falei, gente, isso não é coincidência, isso é obra do destino, é para eu estar aí dentro para fazer, porque eu queria fazer até o estágio pessoalmente lá, né? Então, para mim foi muito bom. Eu sempre falo que a RNA é uma antes e outra depois da radiologia. E eu lembro que antes de eu fazer a mentoria, eu pensava, cara, eu não sei se tem algo a mais para eu fazer, porque eu já acho que tudo que eu faço aqui já é muito bom, tá sendo legal, né? A gente consegue ser inovador, eu sempre estou buscando coisas novas. E quando eu comecei a fazer mentoria, eu falei, caraca, eu não sabia de nada. Realmente deu um impulsionamento muito bom. Eu acho que eu fui uma das primeiras também a trazer o Fábio para cá, né, na palestra, porque bateu com nosso aniversário de 10 anos. Da clínica, então eu falei, já vamos unir aí, eu já ia fazer uma festa de qualquer jeito, já vou trazer o Fábio para a festa também, então, para mim, assim, foi uma virada de chave muito grande, e a RNA hoje, com certeza, só está chegando onde eu sempre almejei chegar, por conta dos ensinamentos da mentoria. Uau, hein, Francisco? Só esse depoimento das duas, hein? Fantástico, hein? Pois é. E aí, assim, eu acho que algumas pessoas estão aqui, estão conhecendo a Docs agora, né? Assim, estão vendo esse processo funcionar, então não perde tempo, não. Mas, assim, eu ainda queria colocar nesse intervalozinho que a gente tem, finalzinho de tempo, um vídeo para a gente assistir, se despedir. Quero agradecer demais a presença da Natasha, da Clarissa, né? Todo mundo que está aqui. Esse podcast foi fantástico. A gente trouxe vários insights aqui para a gente debater, falar. Foi muito bacana. Mas eu vou pedir para a Carol passar um vídeo aí que fala um pouquinho também de outros depoimentos. Eu acho que as meninas também vão se reconhecer nesse vídeo, né? Então, Carol, por favor, compartilha a tela do vídeo aí para a gente colocar para todo mundo, tá? E a gente conseguir realmente fechar com chave de ouro esse momento aqui com a gente, tá? Vou agradecer mais uma vez aqui as meninas e vamos lá, vamos seguir com o vídeo aí, Carol, é contigo.
nós tínhamos, a clínica já tem 12 anos, né? Então, assim, teoricamente, nós somos experientes. Eu falo para os meninos aqui que eu era o empresidiário, eu era aquele cara que estava ali na operação, preso totalmente na operação, e eu era a pessoa que resolvia da lâmpada ser trocada a um tomógrafo novo, era tudo com o Alex. Uma coisa é você ter a teoria, né, saber muito bem a teoria, e a outra coisa é você ter a vivência naquilo. Mas na área de gestão, a gente soube levar a clínica por 12 anos, mas a gente tinha muitas dúvidas, a gente tinha muitas incertezas em relação a uma série de coisas, tipo precificação, a gente não tinha uma planilha de precificação exata. Né? Então, às vezes, você pode fazer uma mentoria, um curso, mas a pessoa nunca trabalhou naquela área. Então, ele sabe exatamente aonde são as dores de muita gente, né? Então, se a gente expõe também a nossa dor, ele sabe, ele já viveu aquilo. Então, a vivência, eu acho que é tudo. Assim, a cada módulo, a gente vê que a gente realmente tinha dúvidas que nem a gente sabia que tinha. E esse ano já estou tendo uma redução de carga tributária. Nossa, a luz que vocês deram foi assim espetacular. A gente conseguiu desenvolver estratégias, né, questão comercial que a gente tinha muita dúvida, e isso assim deu uma luz muito grande pra gente, além de outros processos também, de gestão, né, de pessoas, de processos, e nos agregou também uma empresa que a gente já tem 35 anos. Né, e a gente ia por caminhos que a gente achava que eram os melhores caminhos, era o mais, né, mais correto a se fazer, e a mentoria vem mostrando que não que os caminhos fossem errados, mas que nós podemos trilhar caminhos muito melhores, né, e muito mais promissores. A gente teve um crescimento e pagando menos imposto, isso então, né, todo mundo sabe que é o sonho de todos nós, né, pagar menos imposto e ter um aumento de faturamento. Muita coisa também trouxe para a gente aproveitar numa outra área, né, que não era nem só a radiologia odontológica. Tá maravilhoso. Então, eu acho que nessa parte de organização é fantástico, porque além de oferecer ferramentas, da gente já aplicar assim de imediato, o resultado também é imediato. Estou assim, muito satisfeito, muita gratidão a vocês por essa mentoria fantástica e sim, nossa, devia ser obrigatório, né? Toda a radiologia fazer, devia ser como ter um registro no CRO, um alvará da vigilância sanitária, devia ter um curso de gestão como esse. Cada módulo você está trazendo mais conteúdo, abordando mais temas e ao mesmo tempo gentilmente com um sorriso no rosto falando: meus queridos, vocês estão fazendo tudo errado, aprendam. A quantidade de ferramentas que vocês trouxeram e essa transparência de trazer realmente, né, de coração aberto, o que vocês realmente fazem aí, eu acho que vai ser transformador para todos nós. Aquele pai amoroso, corrige, mas que também ensina. Então, eu só tenho que agradecer. Gratidão e vamos arregaçar as mangas e botar a casa embora. Que maravilha, pessoal! Pois é, gente, e assim, né, são muitas pessoas, né, se a gente for colocar todos os depoimentos, são mais de 160 clínicas no Brasil, no Equador, Portugal, né, então a gente realmente está fazendo com que alguns sonhos, né, se tornem realidade, as pessoas fazendo agora a gestão realmente funcionar dentro da clínica, e para a gente isso é uma satisfação imensa, né, doutor Fábio? Esse resultado, quando aparece assim, para a gente é uma gratidão muito grande ouvir esses feedbacks, porque é o que a gente quis mesmo propor desde o início, né, e está colhendo esse resultado realmente nesses depoimentos e do resultado que também as clínicas estão tendo, né, de forma mais completa. Então, Francisco, eu quero aqui, para a gente finalizar, agradecer a Natasha e a Clarissa por essa aula, né, que foi incrível escutar vocês. Sou fã das duas, né, demais, né, ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo, pô, fantástico mesmo, parabéns, contem sempre com a gente também. E eu quero aqui falar duas frases para a gente finalizar. Uma, que é uma frase que é do Viktor Frankl, que ele fala assim: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Então é importante a gente decidir cuidar do nosso negócio, fazer nosso negócio crescer, nos melhorar como pessoa, né? E eu finalizo com uma frase de um itabirano, porque tem uma itabirana que eu não poderia deixar de pegar essa oportunidade, né, de falar de uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala muito assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional,
né? Todo mundo que empreende, que monta um negócio, tem suas dores, tem seus desafios e tudo mais, mas tem gente que fica sofrendo, tem gente que fica se martirizando, e tem gente que pega aquela dor, retrabalha ela e faz aquela dor virar uma mola propulsora do seu próprio negócio. É exatamente isso que nós, gestores, temos que fazer com o nosso negócio, melhorar ele o tempo todo. Tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todo mundo com Deus aí. Um forte abraço para todo mundo. Valeu, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.